Olá, meninos e meninas do EAD. Estamos gravando hoje a aula do dia 13 de junho de 2020 e conforme solicitado lá no grupo de WhatsApp, hoje eu vou falar sobre as reformas protestantes e a contra-reforma católica, né? É uma aula mais histórica, ainda fora da sequência do nosso livro lá, da próxima unidade que nós vamos iniciar. Então, para começar a falar da reforma protestante, é importante nós falarmos dos que vieram antes da reforma, né? Todo mundo sabe que no chamado período da Idade Média Ocidental, na Europa Ocidental, a Igreja Católica era a instituição mais poderosa, não é? A gente costuma dizer que o papel que o Estado faz hoje, a Igreja fazia. E por isso ela era a melhor instituição da Idade Média e a pior instituição da Idade Média. Vamos entender um pouco isso. Se hoje nós temos um episódio de pandemia e o Estado socorre as pessoas, na época qualquer ação de ajuda vinha praticamente, não 100%, mas a grande maioria vinha da igreja. Não é? Uma criança que perdia os pais, era a igreja que iria assumir nos seus orfanatos. Né? Os idosos que não tinham pessoas para cuidar deles, a igreja iria assumir esses idosos nos seus asilos, né? Doação para os pobres. Então a igreja ela tinha todo um caráter estrutural em toda a Europa Ocidental que permitia a ela dar essa assistência. Por outro lado, era a instituição que punia, como hoje o Estado prende, né, como alguns estados, não é o caso do Estado brasileiro, mas tem pena de morte, né? Aliás, o Brasil, não sei se vocês sabem, tem pena de morte também, mas para casos de exceção. Por exemplo, se o Brasil estiver em guerra e alguém for considerado um traidor da pátria, nesse caso, a Constituição permite a pena de morte. Mas como nós não temos essa situação, né, para os crimes comuns nós não temos a pena de morte. Mas então a igreja instituía as regras praticamente que deveriam ser seguidas. E com tanto poder assim, por tanto tempo, claro, com certeza nós tivemos muitos momentos, não podemos tirar o lado bom, né, positivo que a igreja realizou durante todo esse período e continua realizando, mas durante esse tempo tão longo, né, que vamos colocar um número redondo assim, do ano 500 ao ano 1500, né, houve muitos abusos que também continuaram depois dessa data. Então nós vamos ter o famoso faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Eu faço, porque a igreja punia as pessoas, mas por outro lado os próprios clérigos, né? Principalmente da alta cúpula da igreja, acabavam sendo muitas vezes pessoas de má conduta. E isso, obviamente, era percebido por alguns e gerou muitos movimentos contrários. Desde o século XI, pelo menos, nós temos notícia de movimentos contrários à igreja. Eu vou citar alguns. Os valdenses, né, no século XI, na França, ali no sul da França, que também, os valdenses também na Itália, ali no norte da Itália, sul da França, foi um movimento de crítica, enfrentamento às posturas da Igreja Católica desde o século XI. Os cátaros, que talvez tenha sido o movimento que mais incomodou a Igreja aí nesse período, também no século XI na França, que foram depois devastados, né, foram aniquilados pela Igreja aí por conta de serem considerados inimigos, né, através de guerras. Então a Igreja acabou destruindo desse grupo bastante numeroso, né, no sul da França, chamado cátaros. Existem livros espíritas que tratam desse assunto, até que saíram no Clube do Livro há algum tempo atrás. Aí nós temos o caso do John Wycliffe, né, na Inglaterra, também no século, esse já no século XIV, que também foi um crítico importante da Igreja Católica e teve problemas por conta disso. E o quarto e último que eu vou citar aqui
é John Hus. John Hus, para quem lê aí na literatura espírita, muitos dizem ter sido uma encarnação anterior do Hippolyte Léon Denis Arribel, assim como Allan Kardec também, né, foi uma encarnação dele anterior, o John Hus também. E ele foi queimado na fogueira pela Inquisição, ou seja, o nosso Allan Kardec, numa encarnação anterior, teria sido John Hus e queimado pela Inquisição. Ah, Edmir, você tem certeza disso? Não, estou dando aqui um relato da espiritualidade, aparentemente confiável, mas o próprio Kardec, que é importante dizer, o próprio Kardec recebe essa informação dos seus orientadores espirituais, tá? Então tem muitas, se você colocar na internet lá, tem muitas encarnações que são citadas como sendo do Allan Kardec, mas que não tem na obra básica nenhuma fala disso. Agora, no caso do John Hus, tem sim uma fala na codificação de que teria sido uma encarnação anterior do nosso Hippolyte. Muito bem, eu já falei desses precursores, né? Agora eu vou falar do primeiro reformista que conseguiu sobreviver, porque todos esses foram duramente perseguidos aí. Martinho Lutero, no século XVI, né, no que hoje seria a Alemanha, né? Na época não existia o país Alemanha, mas no território que hoje é a Alemanha, ele era um padre agostiniano e ele dava inclusive cursos de formação para os padres. E certa feita ele foi para Roma e lá ele comprou uma indulgência para um tio que em tese estaria no purgatório, pelos seus atos, né, estaria no purgatório. E ele tinha que subir uma escadaria, esse relato que eu estou fazendo está até no filme Lutero, né? Tinha que subir uma escadaria e quando ele chegasse lá no alto, de joelhos, ele teria conseguido salvar o tio do purgatório, ou seja, pague a indulgência, suba a escadaria, né, pague a promessa ali e você salva o seu tio do purgatório. E quando ele estava pagando essa promessa aí, ele percebeu o quanto isso não tinha sentido, né? Por que subir uma escadaria de joelhos e dar dinheiro para a igreja salvaria alguém do purgatório? Ele se revoltou contra isso, voltando para a Alemanha. Ele foi na porta de uma das igrejas que ele celebrava a missa, né, no castelo de Wittenberg, e pregou do lado de fora. Há controvérsias, né? Tem alguns dados históricos que dão conta de que ele não teria pregado na porta da igreja, mas a maior parte dos livros de história dizem que pregou. Alguns dizem que outros pegaram essas teses e pregaram na porta, mas enfim, foi pregado lá na porta da igreja, lá de fora, né, da igreja do castelo de Wittenberg, 95 teses que Lutero tinha contrárias, melhor dizendo, à postura da igreja católica. Eu vou citar apenas algumas delas, né? Ele criticava a venda de indulgências, justamente porque ele tinha despertado através do que ele considerava um absurdo. Nós espíritas também não concordamos com isso, né? Ou seja, você compra o perdão, você comete um ato equivocado e aí você paga para se libertar, né? Ele também questionava nessas teses a infalibilidade do Papa, dizia o Papa é um ser humano que pode falhar, não é infalível, até porque eu falei que houve muitos abusos. Se alguém quiser saber, por exemplo, a história dos Borgias, né, que teve 2 papas da família Borgia, dá uma estudada, tem até minissérie aí com a família Borgia, Lucrécia Borgia, famosa, né, o César Borgia, que inspirou Maquiavel a escrever O Príncipe, né? Enfim, Rodrigo Borgia, que era o pai, apesar de ser papa, era pai do César Borgia, uma bagunça generalizada ali. E então ele dizia: o Papa não é infalível, a igreja não pode vender indulgência, a Bíblia tem que ser na língua pátria, porque a Bíblia era no latim, ninguém entendia, só os iniciados, né, os padres. Então, uma das coisas que ele vai fazer é traduzir a Bíblia para o alemão, né? Ele vai ficar escondido lá para não ser pego pela igreja e vai traduzir a Bíblia para o alemão.
Eu vou parar esse vídeo aqui e volto para falar do Lutero, porque ainda demora um pouquinho para a gente terminar.